Vem comigo, eu sou o Thiago Podadeira e esse é o podcast Na Lata. Uma mesa, 2 amigos e nossos convidados. Muito prazer, eu sou o Daniel, um dos apresentadores do Na Lata Podcast, junto com meu amigo Thiago Podadeira. E hoje nós temos a honra de receber o pastor Wagner Dias. Prazerzaço estar com vocês. Seja bem-vindo, pastor. Brigadão. Na lata, bora lá. Bora, pastor. Conta um pouquinho como que foi o seu início, como que foi a sua conversão, o início da sua trajetória. Ah, claro. A minha vida é aquela vida da década de 90, né? 90, depois dos anos de 2000. É uma família pobre, zona norte de Rio Preto, a famosa ZN, né? O pastor nascido e criado em Rio Preto. Nascido e criado aqui, cidade mais maravilhosa da região dos Grandes Lagos, né? Como Entendi. dizia aquele velho slogan daquele rádio logo de manhã, lembra do rádio relógio tocando, Sim. despertando? Sim. Era Grupo Luiz Homero de Comunicações, né? Era assim. A gente Exatamente. acordava logo cedo com o pai indo para a lida e a gente tinha que acompanhar, né? Nós, como eu sou filho de pedreiro, antigamente era pedreiro, agora é construtor civil. Meu pai também é construtor. Então, pois é, e todo filho de construtor, daqueles que estão ali na seara do início, né, mano, é servente de pedreiro, o famoso orelha seca, né? Hoje é ajudante de construtor civil, não é não? É isso. Tem um nome mais chique. Então, a gente já veio desse meio, né? E uma família que, começando pobre, simples, morando no solo sagrado, né? Essa é a nossa origem, né? Eldorado, solo sagrado. E a solo sagrado daquele período, muito próximo de drogas, essas coisas, a gente esteve ali naquele meio, rapidamente já se adaptando àquela filosofia da periferia e envolvido nessas coisas durante um período de tempo. Até que Jesus nos resgatou desse meio aí, né? Nos E para quem não conhece o Solo Sagrado, é uma região mais populosa de São José do Rio Preto, né, pastor? O Solo Sagrado já foi até uma das maiores da América Latina, né? É um bairro que é praticamente uma cidade, né? Se for considerar com as nossas circunvizinhanças aqui, de cidades vizinhas aqui, não. Famoso solo, né? Solo. Antigamente era o pé vermelho, né? Não tinha o asfalto, né? Não tinha nada disso e a gente era morador daquela E hoje você quebrada. ainda continua morando no solo ou se mudou para Moro outro bairro? na ZN, Sim. né? Porque existe uma filosofia de quem nasce, né? Convive na ZN. Você pode até sair da ZN, mas a ZN não sai de Não você, sai de né? você. É os trejeitos, é a forma de falar, você pode correr o mundo, mas você tem a ZN dentro de você. E moro hoje no bairro Eldorado, né? Que também é um ponto de partida da minha ali vida, vizinho, né? É ali, limítrofe ali, pelo Linhão ali se tem, O né? pastor, a sua conversão se deu de que maneira, de que forma ou você já veio de berço evangélico, conta um pouquinho pra gente. Berço evangélico. Primeiramente, quem se converteu foi o meu irmão, o pastor Diego, né, que inclusive é pastor-presidente da DGA. Ele se converteu primeiro, né, um encontro com Cristo, alguém pregou para ele, e ele com essa vontade de ver a família convertida ao Senhor, retorna e tenta falar de Jesus para nós. Até chega a falar, mas eu não dou crédito, vou viver a minha vida, eu acho que tudo isso era enganação, né? E quando um dado momento parece que tudo perde o sentido no meio da correria da vida, a gente tentou não só, né? Claro, o crime era muito próximo e no crime tinha também aquela harmonia, né? Tinha aquela trilha sonora que era embalada pelo samba, não sei se vocês percebem, a quebrada sempre é muito samba, muito embora Rio Preto e região é do sertanejo, né? Sim. Tá muito certo pro sertanejo, né, aqui, né? Aqui foi passagem de grandes ícones do sertanejo. Mas o samba era comum. E eu gostei muito, sempre toquei cavaquinho, né? Então o pastor é músico. Também. Então tem vários dotes. Tem. A gente consegue fazer algumas coisas assim. Tem coisa que eu sou autodidata, né? Uhum. Mas tem coisa que eu estudei mesmo, né, no caso. E o cavaquinho foi um instrumento muito próximo, e o samba, então, a gente até tenta, no mundo do samba, com aquela era do pagode 90, rapaz... Sim, que é o famosão, que ninguém consegue ficar parado. Não, né? exatamente, E outra, até a galera de hoje, por mais moderno que esteja o pagode hoje, tem que recorrer a eles, porque foi um tempo áureo, né? Isso. Foi um tempo áureo. Quem teve
a infância, a adolescência, a juventude na década de 80, 90, viveram coisas boas. Inclusive 94, né, que começa a grande história do tetracampeonato. Então, tudo aquilo ali marcou profundamente, né? Sim. Época que seleção era seleção, futebol era futebol. 94 é uma época que a gente era feliz e não sabia que realmente tinha uma seleção. Era Romário e Bebeto, a gente queria, você pintava a rua, ia para os muros, e quando saía gol da seleção na Copa nos Estados Unidos, parecia que tinha um mundo dentro do teu guarda, parecia uma cachoeira rolando, né? Mas eu sou desse período, passo por esse período aí, né? Vou para música e depois até fui para fazer o sertanejo quando estoura aquele acústico do Bruno e Marrone, né? Acústico, que era aquela coisa piratona, né? Sim, que saiu, que gravaram numa... de 97. Na época do Dormiu na Praça, não é isso? Exatamente, estoura isso próximo aí. Próximo dos 2000 ali. Eu vejo que tá dando dinheiro para aquele lado, eu aprendo a tocar violão e vou para cima. Aí vou fazer base no violão para uma dupla que estava iniciando. Mas isso fora do gospel? Fora do gospel, totalmente, né? Tentando já sair daquela vida também que não tinha dado certo. Né? E não encontrava sentido, né? Eu tenho uma tese que ela é, para mim, a terceira escola de Viena, do Viktor Frankl, né? É a questão do ser humano ter uma vontade de sentido, né? O Freud colocou as bases na neurose, né? No inconsciente, veio o Adler, mas quem depois colocou para mim uma coisa muito mais pertinente foi o grande pensador Viktor Frankl, né? Pela sua história de vida e tal. É a questão da vontade de sentido. Então, acabou esse sentido. Quando acaba esse sentido, eu volto, inclusive, em Piguá, né? Eu vou ali para o Bacuri. Conhece o Bacuri, o condomínio ali? Meu pai tinha uma casa ali. Ali tem uns risca-faca lá, né? Tem os 18 ali, né? Uma franquia do inferno, né? Que a gente fala. Ali é complicado. Mas eu vou ali pro Bacuri e numa oportunidade, já não aguentando mais, eu dobro o joelho e falo com Deus. Falo, Senhor, o Senhor me perdoa, eu não falava, né, dessa forma tão hoje rebuscada como a religião nos deu, né? Mas falava, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu quero falar com o teu filho. Olha, como se eu tivesse ali direito de alguma coisa. O Senhor Jesus, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem comigo? Eu não estou aguentando mais. Né? Se o senhor falar aquele socorro ali. Pô, eu quero um sentido nisso tudo, né? Eu quero um sentido. E o senhor me falando, eu vou fazer. Se for o primeiro pensamento da manhã, eu vou fazer. Se for num sonho, eu vou tomar atitude. E naquela noite eu sonhei, cara. Sonhei. Hoje eu posso falar com mais propriedade do que se trata, com mais discernimento, depois dessa caminhada de 20 anos. Então, eu fui pego, né, por um anjo, né? E tinha uma multidão, eu voava com esse anjo por cima de um palco, um acústico muito bonito, né, tocando uma música que é do Matos Nascimento, né? Eu Agora Sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Conheço muito essa música. Assim. Eu tenho 42, Sim. Então eu fui batizado em 1993 na Igreja Pentecostal da Bíblia, em São Paulo. Maravilha. Então, o meu tio era ele veio da religião afrodescendente, Sim. Se converteu a Jesus Cristo, Sim. Né? E ele era pastor da Igreja Pentecostal da Bíblia que me batizou em 1993. Cara, que legal. Então, ele cantava essa música. Olha. Então, você falando dessa música, ele descia do altar cantando essa música. Ele é fortão, grandão. Sim, sim. Então, boas recordações, Boa, pastor. mas o Matos Nascimento tem participação na salvação de muita gente. Sim. E os louvores dele, na verdade, eu também tenho, né? Sou batizado também e nasci num berço cristão também. Meu pai é pastor há 44 anos. Oh, que legal. Então, dentro de casa também, ouvindo também, né? Matos Nascimento, um cantor aí sensacional, usado pelas mãos de Deus, que a gente assim, já vimos milagres lá atrás. Sim. Muitas coisas sobre os louvores dele. Muito bom, então. E eu não conhecia. Eu estava lá nesse mundão que eu falei, nesse caldeirão de frustração aí, que os irmãos acabaram de ouvir aqui. Aí eu ouvi isso, eu voava, nossa, eu conheço isso de algum lugar, né? Parecia que eu conhecia. Mas quando vira, não é ele, né? Eu não conseguia ver o rosto. E ele disse baixinho para a banda, assim, como acenando para a banda fazer baixinho, né? E ele diz, eu quero que você cante músicas evangélicas. Ou seja, como eu estava na seara da música, né, naquele período, né? Então quer dizer que não é esse o caminho.
Eu rapidamente corri para o meu irmão, né, que já estava converso a Cristo. E você sabe que esses crentes desse período, não sei hoje, né, muitos pentecostais devem estar nos assistindo, eu gosto muito, iam para o monte orar, tirar um lugar reservado para orar, e voltava pela manhã, madrugada. E meu irmão, naquela ocasião, com o pastor Moacir, que hoje, inclusive, dirige a Assembleia de Deus em Votuporanga, viu? Pastor Moacir, se estiver ouvindo aí o nosso podcast, ele vai poder confirmar aí, né? É um grande homem de Deus. Ele convidou o meu irmão, né, para que pudesse posar na casa dele. Falou, já está quase amanhecendo, fica. E aí meu irmão, na sala, colocou o toca-disco, né, que ele sempre dormia ouvindo alguma coisa, e qual era a fita que estava tocando? Matos Nascimento, Eu Agora Sou de Deus. Então, num dia antes, ou no mesmo dia, pelo menos, porque no mesmo dia que eu tenho o sonho, ele está no monte, volta, acontece isso na madrugada, eu corri pela manhã e fui na casa dele e contei. Quando eu contei isso para ele, né, que ele já morava na igreja, ele começou a chorar e falar em línguas estranhas e me abraçou e falou, Deus tem uma obra na sua vida. E a partir daquilo ali começa, né, o meu envolvimento na casa de Deus, com os irmãos, com a comunidade. Rapidamente eu já estou inserido, né? Aceito a Jesus na Assembleia de Deus Ministério Rio Preto, aqui na igreja de Mármore. Quantos anos mais ou menos o pastor tinha na época? Eu tinha uns 22 anos. Solteiro 21, ainda? Solteiro, exato. Isso foi meados ali de 2000? 2004. 2004. E aí, isso, fevereiro, né? Em abril, eu estava descendo as águas. Jesus me havia batizado com o Espírito Santo já dentro de uma caminhonete em movimento na BR-153, fazendo visita. Foi algo muito maravilhoso e desde então a minha vida foi entregar-se como ele também se entregou a mim. Então essa era a resposta de fé que eu dei a ele. Aí o pastor se converte, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, e aí como que começa a sua busca, a sua... vida ministerial. Isso. A vida ministerial começa já nos primeiros passos, porque eu deixei tudo. Eu já não queria mais voltar para o Bacuri, não queria estar envolvido na escola, porque eu tinha aprontado demais, no Cardeal Leme, inclusive. Né? Se alguém do Cardeal Leme estiver me vendo, eu aprontei muito, havia feito muita bagunça. Eu renunciei tudo e falei, não, eu vou ficar agora dentro da igreja e vou pedir emprego para os irmãos. Fui trabalhar de servente para alguns irmãos, né, que trabalhavam na obra, na construção civil, e eu já envolvido na juventude, visita, cantando, e comecei, quando houve a troca do pastor, um pastor que chegou já pagou o meu curso de teologia. Então eu tive um discipulado com os melhores. E o pastor foi para que denominação? É a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Era Assembleia... Foi na onde o pastor já foi batizado, Fui batizado, fui formado com esses ícones que para mim são verdadeiros baluartes da fé, né? Muitos deles já partiram para a eternidade, mas muitos estão vivos. Esse pessoal me ensinou muito. Eu tive os melhores professores. Então, o meu discipulado com o irmão José Veríssimo, né? E depois já a teologia, ao término do discipulado, o pós-discipulado já foi um curso de teologia para que a gente pudesse ter mais repertório para... Conhecimento. Então, o pastor então, sentiu a necessidade de buscar conhecimento. O conhecimento é uma fonte inesgotável, principalmente bíblico, né? Pelo menos bíblico. Foi isso que aconteceu comigo. E a partir desse momento já sou inserido na obra lá, né? E com um ano e meio de fé, eu já fui dirigir a primeira igreja, né? No famoso Monte Verde, aqui na Zona Norte também. Aqui no Rio Preto, Rio Preto. Monte Verde, depois Aroeira, né? Que também é ali tudo junto. E depois eu vou para a obra fora, porque eu começo a trabalhar, aí eu vou viver do altar em Jaci, cidade de Jaci. Sim. Estive em Jaci, depois Lins, de Lins, Rio Preto, Lins novamente, volta a Rio Preto e assim começa uma nova fase com base nisso. Isso fazem 20 anos, eu estava até computando esses dias. E a música o pastor deixou em paralelo? A música secular eu nunca mais, né? Porque na igreja onde me converto é tudo ou é nada, né? É o sim ou não, aquela cultura cristã contra a cultura mundana. É isso que eu ia perguntar para o pastor, a sua opinião a respeito de a pessoa se converte e ela tem uma profissão na música. A sua opinião, o que o pastor... É muito difícil. Tá? Eu tenho pessoas, na minha caminhada, nesse período, eu tive
pastoreando pessoas que vieram da música profissional, né? Eles eram músicos profissionais, outros que deixaram tudo e outros que ainda sustentavam a casa com base nisso. Mas aqueles que tentavam era alucinante, né? Era muito difícil. E eu acredito que se tiveram músicos aqui ouvindo o nosso podcast, eles vão de concordar com que a dificuldade entre altar e a exigência de um altar com relação a um palco é totalmente gritante. diferente. São duas vibes, são duas exigências diferentes, né? Principalmente a do altar, né? O altar não quer dividir ninguém. Porque assim, se a gente pegar músicos de igreja, muitos deles têm sonho de seguir carreira na música. Sim. Mas a gente sabe, conhece que o funil apertado. apertado. Eu acho que hoje já não, até por conta de se você analisar estatisticamente, não gosto muito de usar esses elementos estatísticos, mas aqui a título de informação no podcast, a gente tem uma nação que está se tornando evangélica, ok? Sim. Então é um mercado. Vamos olhar de forma econômica para a coisa, vamos olhar de forma comercial. É um mercado. E é um mercado que a Ação Livre já se atentou, as gravadoras multinacionais se atentaram. E já tem lá o seu casting de músicos gospel, né? A música gospel. Hoje é o samba que eu sonhei lá atrás e que a igreja já marginalizou. Hoje é o momento do samba gospel. O pagode gospel. E é crescente, né? Essa questão do... Ela tende, né? Ela tende a crescer. Não sei se quantidade a gente pode validar qualidade, mas o fato é que o evangelho cresceu e muito, e nós vamos ver dentro, principalmente da classe média, né? Que é o grande perigo das ideologias que geralmente militam contra isso, é a grande fatia que mais consome, né? O pastor falou a respeito do samba, né? Realmente Sim. tem um amigo que é da minha mocidade, que é o Jordan, e ele agora tá... Jordan é meu amigo, pô. Tá indo pro samba. Ele cantava uma música mais adoração e agora ele tá indo pro segmento de samba. Posso falar um negócio pra você, mano? Demorou. Tá? Aquela voz, o worship, ele fez legal. Sim. Só que o worship, o Jordão, falei isso pra ele, legal. Mas ele no samba, tanto que ele gravou lá, né? Ele fez algo lá, né? Ele fez um especial lá na Prayer House. Sim. Ele fez. E agora ele colocou a nota que o ministério tá, no caso, eu não digo que ele tá transformando, né? Ele tá assumindo, né, essa transformação, porque eu conheço o Jordão, por quem me traz notícia dele, eu conheci pessoalmente esses dias, né? Quando teve essa ocasião dele gravar lá, né? Dele estar lá conosco. Mas eu ouço o Jordan antes dele me conhecer no pagode. Entendi. Né? Que ele já fez algo, já tinha feito um trabalho. E o Jordan, para mim, é um dos grandes ícones de Rio Preto, né? Rio Preto tem, no caso aí, um grande, né? Um nome para... Agora na seara do samba. Você me falando de samba, já veio ele à minha mente. Um abraço pra ele, cara. E Tá super gosto também. Acho que crente, é um menino de ouro. Crente. É um menino, conheço a família, os pais, né? Que Deus já recolheu, né? Sim. Mas é um menino abençoado. Verdade. E aí o pastor busca esse ensino, né? Eu entro na seara do ensino religioso e vou pela via da modalidade livre, tá? Que é o ensino da própria igreja, seminários, institutos internos, que não tem aquele reconhecimento do MEC. Até porque a minha compreensão acerca disso, desde lá de trás, é de que quem no MEC é um ministro formado para validar a teologia de alguém? Sim. Não tem. Sendo que o Estado é laico. Então já começa isso aí. Mas a igreja, ela passou por esse fator de secularização, né? Ela tinha essa vontade de ter alguém dentro que fosse de forma formada, de forma secular. Então, a validação no MEC era uma constante, por exemplo, em determinado momento em que a gente era convidado para algumas situações, né? Algumas oportunidades.
Então eu falei, vou voltar da estaca zero, porque eu já estava alcançando o doutorado, né, na modalidade livre, e estava tranquilo, né, já estávamos avançando para essa linha, né, buscando cursos geralmente internacionais, haja vista, né, e pagos de forma muito precária, né, com a ajuda de pastores, amigos, queridos, agendas que a gente fazia quando ia ministrar em algum lugar, em alguma igreja, os irmãos doavam, então eu pegava aquilo, dividia com a família e botava lá no ensino, porque eu entendia que a minha vocação era para isso. E eu não posso deixar de ressaltar que tem o dom, né, da ciência da palavra, dessa conhecimento da palavra. E eu busquei, na minha crença no monte, busquei pedir ao Senhor. E tive várias experiências com Deus a respeito disso, né? Experiências espirituais mesmo, né, das quais eu trago comigo, e não é só mérito de quem está estudando, não adianta. Tá? O conhecimento abre em primeiro nível a aquisição, né? Só que o conhecimento adquirido não é tudo, né? Nós temos talvez primeiro degrau aí da escada dos saberes, principalmente bíblico. O segundo, obviamente, é a sabedoria. O conhecimento e a sabedoria são coisas distintas. O terceiro degrau é a revelação, né? Você vai perceber que tem pessoas que não têm tanto repertório e tem aquela sacada de algo que não estava claro para nós com todas as MBA, mestrado, doutorado, sim, que nós pudéssemos ter, né? Então você entende que é um nível de conhecimento. Certo. E existe o máximo para mim, que é a iluminação, né? E aí é com Cristo, né? Ele dizia, eu sou a luz, né? Ele tinha um conhecimento, sim, que vinha de cima, então não precisava ninguém falar nada, já era iluminado a questão de conhecimento. Então, eu tive as experiências dessa busca, e o conhecimento adquirido eu parto depois, volto para a faculdade, faço inclusive na Faculdade de Teologia e Ciências, e começo a pós-graduação, porque aqui no interior é muito difícil. Aí eu já vou nível já acadêmico, né, que eles falam, mas formalizado pelo MEC. Aí eu faço pós-graduação em psicanálise, né? Inclusive fiz com o Luciano Alvarenga, né? Que é um dos grandes nomes da educação que a gente tem em Rio Preto. Ele foi comentarista político de diversos canais, inclusive podcast. Recomendo que o traga aqui, que vocês vão gostar muito. Um cara que, sim, hoje está lá vivendo o seu momento espiritual, sua vida espiritual lá na Serra da Canastra. Deixou tudo. Ele que estava no cenário no Brasil e em Rio Preto, nos grandes canais do interior, ele que era o grande comentarista político, Luciano Alvarenga, professor. Lembro dele. Luciano Alvarenga, né? Eu tive aula com ele também. Parto para esse ramo, né, que está atrelado à psicologia, à psiquiatria e à própria psicanálise em si, que foi o instrumento pelo qual eu estudei. Faço ela, mas ainda assim eu não paro, né? Aí é quando o sonho de estudar em Jerusalém, eu tinha uma formação já em Tel Aviv, né, do hebraico clássico, né, que é aquele hebraico bíblico, né, que é a língua do Vétero Testamento, do Antigo Testamento, e tinha o grego que eu aprendi com o professor Wilson, um discípulo do saudoso Dr. Russell Shedd. Eu tive o privilégio de estudar com um pupilo dele na cidade de Linz, o grego, que não é muito a minha praia, mas eu leio, eu consigo interpretar com toda tranquilidade. Mas o hebraico eu me dedico, inclusive preparo um curso posteriormente com isso, e queria chegar à Universidade Hebraica de Jerusalém, que era o grande desafio, ter o selo. E aí, nesse ano, Deus me deu a oportunidade, hoje eu estou fazendo a pós-graduação em História, Geografia e Arqueologia pela universidade, né? Hoje estou na Moriah Center, né, que é uma faculdade de Jerusalém com o selo acadêmico da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, a gente está na seara daquilo que é a nossa vocação, né, desde o início. Eu saio daquela clínica e volto para... Pegando esse gancho aí, o que o pastor tem para dizer sobre essa guerra que está tendo Israel versus Irã? Poxa, a Bíblia nos ensina alguma coisa? Sempre, de Gênesis a Apocalipse, ela determina um fim de ciclos, né? A Bíblia não pode ser compreendida senão a partir de alianças. Alguns gostam daquela linha mais dispensacionalista, inclusive grandes capitalistas, mega capitalistas americanos, que são adeptos dessa
dessa linha de pensamento, né, de interpretar o mundo a partir da Bíblia e, de fato, estão no tabuleiro que está sendo organizado para uma nova ordem que acredito que, no máximo, até 2030, né, que já era uma pauta, né, a famosa pauta 2030, ela vai acontecer. Os marcos que transformam civilizações, pensamento e cultura, geralmente, é a partir da guerra. Tá? Então, o que você está vendo, e nunca se ouve tantas assim, né? De uma forma muito mais tecnológica e mais política, né? Aquelas guerras políticas que estão acirrando. Então, tudo isso tem método, tem pauta, tem objetivos claros, e esse cenário na guerra hoje, por exemplo, Israel e Irã, que foi a mais recente, mas Rússia e Ucrânia, né? Paquistão, né? Índia, os países ali, que também estão, mas não esqueça que a África também vive, né, as guerras civis, Sim. como a República do Congo, por esse tempo, o Uganda, né, o Sudão do Sul, também está havendo transformações, e a base dessas transformações estão ligadas, obviamente, à ideia de um controle global, né, e daquilo a qual a Bíblia já disse de velho isso, né, há muito tempo. Né? A questão agora a linha escatológica, que é a ciência que estuda isso pelo viés teológico, né, a ciência teológica que estuda as questões dos fins, né, o fim dos tempos, é a escatologia, né? Mas hoje está politicamente, pedagogicamente, na geopolítica aplicada, né? Ô, pastor, a gente vê muito na internet a questão das profecias, não? Porque a profecia está se cumprindo, porque isso... Então a gente fala muito sobre isso, e quando começou essa guerra entre Israel e Irã, veio muito conteúdo na internet sobre que estava se cumprindo a profecia. Sim. O que o pastor pode nos dizer a respeito desse conteúdo que a galera tem colocado na internet sobre profecia? Se tem alguma ligação realmente? O que o pastor pode nos orientar? O Oriente Médio, né, o Levante ali, até a questão de toda aquela região do Crescente Fértil, sempre foi pauta, né, de tensão desde os impérios mais antigos. Né? Havia um ditado, por exemplo, no período romano, que quem governasse aquela região governava o império, por conta das sedições, é muito tumulto, né? Tanto que todo produto escatológico, a literatura escatológica que surge, deriva ali desse espaço, né? A maioria delas. Mas temos aqui na América Latina, com os astecas, com os maias, que também, mas nada tão aceito, né, quanto essas produções. Então, sempre é analisado à luz dos acontecimentos históricos, principalmente envolvendo Israel, que é o termômetro, né, no caso do Oriente e do mundo. Né? Para a nossa fé, a Jerusalém é a capital não só eterna de Israel, né, mas do mundo, é a capital do mundo, porque há uma disputa ali que é frequente, né, para o domínio dela. Hoje ela está sob o controle da ONU e, obviamente, com a entrega para os muçulmanos, né, que usam, lá tem a grande mesquita, né, da Cúpula Dourada, mas é um lugar que sempre tende, né, em suas movimentações, traz o relógio, o apontamento profético para, no caso, esses dias, essas movimentações de ordens globais. Né? Então, Israel é uma peça muito importante, até mesmo por ser a maior democracia do Oriente Médio. Né? Então, é o posto avançado dos Estados Unidos de interesse ocidental. E, se você analisar o prospecto de ataque, por exemplo, de uma engenharia satânica, destruir Israel é destruir todas as demais crenças, né, que postulam um Deus único. Né? Ali nasce e se formata o monoteísmo. O monoteísmo abraâmico é o monoteísmo de Maomé, de Cristo e também de Abraão, o próprio. Então, é ali que está a capital, né, das três grandes religiões monoteístas. Muito embora o mundo islâmico, né, o muçulmano, vem tardiamente, né, com Maomé. Mas é ali. Então, tudo que gira em torno de Israel está ligado às escrituras, né? E ali, acho que foi 3 dias, né, se não me engano, ou 4 dias ali daquela turbulência toda ali,
já abalou o mundo, né? Só com porque aquele... A gente tem, obviamente, o interesse do petróleo, né? Existe a questão do controle de mercados e hoje em dia a economia, em boa medida, ela está apoiada sobre o recurso petrolífero, né? E ali nós estamos no estreito ali, que ali é uma via de 30% do petróleo mundial passa por ali. Né? E uma coisa interessante, eu fiquei ligado num número, porque o presidente dos Estados Unidos determinou o fim dessa guerra em 12 dias. Legal, muito bom. Então, o que será que ele pensa nesses 12 dias? Né? Existe por trás de tudo isso um cenário, né, que a gente não pode ignorar, de que para os Estados Unidos Israel é o posto avançado, como eu acabei de dizer. Então, para suscitar essa questão e começar o desenvolvimento e que valide ações mais precisas, principalmente quando a gente tem envolvido o financiamento de guerrilhas, de guerras, de terrorismo, né, para contra Israel. Então existe, obviamente, um arco que vai gerar, sim, sempre esses números, né, em torno de números, porque está ligado intimamente à cosmovisão americana, à cosmovisão judaico-cristã de enxergar. Tá? Então, ainda que seja dos 12 dias para o cumprimento, que durou, né, teve a tensão mais forte, né, porque esses ataques já estavam previstos, tá? Não é uma coisa que foi de repente. De repente Israel foi lá, não. Israel estava Acho que houve desde um o estudo, uma inteligência, né? Não, ali nós temos os melhores, né? O Mossad, e dentro do Mossad tem uma outra guarnição ali que é um outro setor que é muito específico, né? Israel entende que o mundo é contra eles, então o investimento na segurança é gigantesco, né? Para não viver o Holocausto novamente, né? O Holocausto só aconteceu porque não tinha um exército. Essa é a grande... Acho que a grande virada, né, de chave do Estado de Israel foi essa preparação do exército. O domo de ferro, toda essa estrutura de... O domo de ferro, né? O Iron Dome, né? É uma coisa fantástica, né? Eu estive lá, é fantástica. Eu ia te perguntar, quando o pastor passou por lá, teve... Sim, claro, teve 3 ocasiões. Sirene, teve os bunkers. Em Jerusalém, Tel Aviv ainda não, né? Quando cheguei em Tel Aviv, não, mas quando eu estava em Jerusalém, foram 2 mísseis do Iêmen, né? Que eram financiados pelo Irã. Pela aquela cúpula lá dos ayatolás, né, que tem um ódio, tem um relógio e falam isso abertamente contra Israel. Então Israel entende que para que não haja mais a aniquilação, genocídios como aconteceram no período nazista, então eles, no caso, vão investir pesado, né? Eu entendo que quem ignora a guerra está fadado a ser alvo dela, né? Eu entendo também que se você quer a paz, você tem que se preparar para a guerra. Não existe uma coisa desatrelada da outra, né? Porque na era bíblica teve muita guerra, né, pastor? Era o princípio, né? O trabalho esse, né? Era a maneira, né? O homem, segundo a Bíblia, ele foi feito de forma perfeita, mas procurou muitas invenções, né? E o homem vive um conflito consigo mesmo, né? Uma guerra de si mesmo, né? Acho que foi Thomas Hobbes que disse que a questão do homem é a guerra de todo mundo, de tudo contra todos, né? De todos contra tudo, e essa é a grande questão do homem, né? E são elas que vão moldando a questão social, como eu disse, culturalmente. Então, para uma ordem surgir, essa ordem precisa passar por essa guerra, né? A Bíblia. Pastor, me conta um pouco, o povo lá parece que é um povo diferente, parece que é um povo que realmente trabalha junto com o governo, entende o que acontece. Sim, é um povo patriota. Você imagina você nascer já dentro de um envoltório, né? De um zigoto privilegiado que remonta à fé abraâmica em 3000, né, antes de Cristo. Então você tem algo especial. E isso é fomentado de forma a trazer a fé como um fator político, né? A identidade de um povo, né, de um Estado, obviamente, a partir de uma relação fé-política. Então isso é extraordinário,
né? Dificilmente vai demover da consciência de um israelita, de um judeu, né? Que ainda que o judaísmo é posterior, né? Vai demover a sua identidade, porque a sua certeza, a sua constituinte é a fé. E não é essa fé metafísica que a gente usa aqui no Ocidente, que a gente está mais atrelado às nossas crendices do que outra coisa, né? A fé não, a fé de emuná, no hebraico, né? Emuná é fixo, é o que é firme. Então, se você analisar, Abraão crê em Deus, ele até acreditou em Deus enquanto vivia na Mesopotâmia, nas suas queixúnculas com relação à sociedade idólatra. Mas a partir do momento que Deus se revela a ele e lança o famoso Lech Lechá, né? Sai, vai por ti, Abraão já não crê mais em Deus. Ele não precisa acreditar, ele agora sabe que Deus existe. Ele não crê que Deus existe, ele sabe. Então é impossível, à medida em que você gerou fé, na sua constituinte mais profunda, no seu eu mais profundo, você analisar o mundo de outra forma, entendeu? Então isso é o grande DNA, né? Os méritos dos patriarcas para todo hebreu, para todo judeu. A sua história, aonde vai chegar, da onde eu vim. Tanto que existe o Antigo Testamento. E por que existe um Antigo Testamento que sempre remete ao passado? Porque para eles o passado está na frente. Atrelado ao futuro. O passado está à frente. Para nós, o passado está onde? Atrás. Não, para ele está à frente, para que ele sempre reveja os fatos vivenciados a partir da fé, e ele está garantido naquilo que vai vir. Então, na frente, sempre aquilo que aconteceu. Como foi que houve o livramento nos períodos mais tensos da história do seu povo. Até mesmo eles fazem, até hoje, né, as festas, né? Que são pautadas nos acontecimentos dos livramentos que eles tiveram. Porque foi colocado e fixado de forma perpétua, né? Perpetuamente. Vocês vão vivenciar isso. Né? Os judeus, por mais ricos que sejam, boa parte dos judeus hoje, principalmente os americanos, são riquíssimos. Estão sempre trazendo a memória do que eles passaram. Você vai na casa de um judeu, você vai ver uma parede como essa aqui, um pedaço, assim, uma mansão e um pedaço daquele mais devoto. Você fala, que é isso? Por que um cara tão rico, dono de tantas coisas, não terminou, tá sem reboque aquela parte, aparecendo tijolo? É para tomar consciência de que o templo ainda não está construído. Então a felicidade dele não está plena, porque ainda falta. Falta alguma coisa. Aí o pastor termina, tá fazendo agora a pós-graduação lá na... Sim. E como que o pastor ele vê isso para a continuidade do seu ministério? O que é a aplicabilidade dessa... Onde eu vou aplicar? Isso. Primeiro, você está vendo que a questão geopolítica ela carece de um conhecimento daquela região aprofundado. E não só da situação que ocorre hoje, né? Porque isso é uma consequência já prevista e aqueles povos, a origem daqueles povos, a origem de todo o processo que diz respeito à história do Oriente Médio, da região do Levante ali, né? Toda ela, você acompanhar para poder ter habilidade para ensinar e dar maior capacitação, principalmente para uma mão de obra qualificada, seja de forma eclesiástica, seja também aquelas que estarão tomando conhecimento para se localizar diante dessa estrutura, né, desse tempo inexorável aí que faz com que a gente entre nessa centrífuga e vai batendo. A gente ter o nosso posicionamento, uma consciência própria e, obviamente, fornecer educação para quem ainda deseja conhecer isso. Então, eu quero trabalhar muito nessa serviço. Hoje o pastor está à frente de uma igreja. Sim, pela misericórdia, eu sirvo meus irmãos ali. Certo. Como que é o nome da igreja, pastor? Igreja é Praying House. Praying House. Praying House. Praying House. A pronúncia é diferente. Vê esses pastores que ficam colocando esses nomes diferentes na igreja. E como o pastor lidar com toda a faculdade, os estudos, a agenda... Os cultos, os podcasts, os convites, né? Para mim, como quando é vocação, a gente faz isso, né, com um pé só, como dizia um grande exegeta judaico, né? A gente procura lidar da melhor forma no tempo, tem família, né? Então a gente precisa estar muito conectado, servir a igreja, servir os irmãos, que é a prioridade, servir a família, servir a igreja.
os estudos estão ali dentro dessa seara. E eu aprendi com o meu querido mentor, que é o pastor Leonardo, né, Lima. Ele disse que um período de tempo ele dormia da meia-noite às 6, né? E um professor, ele indagando um professor de história, na formação dele de história, que ele é historiador também, né? Ele é formado em história. E ele, no caso, foi indagar, porque o professor passou um livro muito grande, e o professor perguntou para ele, mas que hora que você chega em casa? Eu chego meia-noite, eu faço jornada dupla, tenho trabalho, moro sozinho, tenho que cozinhar, tem tudo isso. O professor falou, mas acorda que hora? Às 6, para poder estar dentro do serviço. 6 horas eu acordo, assim, que você está dormindo demais para quem quer vencer na vida. Então, por mais que hoje a gente tem toda uma linha de cuidados, né, com o corpo, a questão do sono, 8 horas e tal, eu sempre fui daquele que buscou estudar, dormir pouco e poder aprender mais, absorver mais, para melhor servir de fato, né? Pastor, conta um pouco sobre a igreja, a Prayer House. Cara, a igreja, a Prayer House, acho que é uma Onde coisa que ela é situada? O pastor falou que já é na zona norte de São José do Rio Preto. Inclusive, já deixa o endereço aqui. Vou deixar para todos. E vou dar o horário de culto e de culto. Inclusive, teremos culto essa semana, tá? Então, vamos lá. A Prayer House nasce justamente quando uma igreja famosa, que é a Via Amor, não sei se vocês conheceram, do nosso querido saudoso pastor Sebastião. O pastor Sebastião foi o que um antes e depois na minha história, né? Ele teve um antes e depois, eu aprendi muito. Então, toda a minha história é ressignificada com a vivência, principalmente no período da pandemia. Ele, pastora Zilda, Rafinha, né? A filha dele, né? A Rayane, Serginho, os netos agora, né? Maria, Pedrinho, enfim, toda aquela família, né? Eles me acolheram e me ensinaram muito naquela vivência ali. E quando fecha, eu até tento parar, porque eu já tinha dirigido a igreja também durante um período muito longo, mas Deus me chama e me coloca, inclusive, dentro de uma situação e me revela esse nome num 6º dia depois de ter positivado com Covid o meu filho mais velho. E me dá esse nome. Eu não sabia do que se tratava. Eu ouvi, eu não preciso ficar falando isso e mistificando a coisa. Mas foi assim que aconteceu. Eu até escrevi errado e aí o Google sugere. Você quis dizer praying house, né? Eu apertei casa de oração. Eu entendi. Então a gente se rende a esse propósito e começa e rapidamente a praying house ela nasce lá no Vista Bela, né? no extremo norte de Rio Preto. Um ano depois, no lugar onde acontece muita coisa boa na vida do pastor Sebastião, da pastora Zilda, até ela me relatou isso, né? Muita coisa boa, que eles se reencontram com Deus, ali no Dom Lafayette, que também já era um ponto da igreja quadrangular antiga, né? Na Elias Tarraf, número 990, a gente ali é abençoado com aquele local para restabelecer um propósito, foi isso que Deus colocou. E a gente vai para esse endereço onde a gente está hoje, na Wilson Elias Tarraf, 990, no Dom Lafayette, na marginal do Rio, para quem vai sentido bairro, né? Tem a Antônio Marcos para quem desce sentido centro. Eu estou indo para o bairro ali, uma igreja preta, né? Olha só, pintar a igreja de preto. Aproveitando o gancho da igreja preta, vamos trazer um pouco de polêmica para o podcast. Traz para cá na lata. Na lata. Porque tem muita gente da década de 90, que é o pessoal mais antigo, critica um pouco da tal da igreja church, a parede preta. Sim. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto, pastor? Eles têm todo o direito de falar pelo que eles construíram. Se a gente está assando alguma coisa, está assando a carne, quem construiu essa churrasqueira toda foram eles, né? Eles passaram períodos de recessões terríveis no Brasil, economia, igreja marginalizada, na ponta do bairro. Eles são desbravadores. E quando eles olham esse fenômeno novo, que está sempre rompendo, porque a igreja é um organismo vivo. Ok? Exatamente. E ela é um organismo vivo, não adianta a gente colocar a igreja. Quando a gente coloca a igreja no trilho, que geralmente são as igrejas de ordem mais tradicional, é lindo de ver. Não adianta querer modernizar para atender o espírito da época. Porque a igreja é o Espírito Santo contra o espírito de todas as épocas. Uhum. Toda época surge um espírito que quer demover a igreja, arrancar a igreja do seu objetivo, né? E ainda que esteja dentro desse cenário novo tecnológico, a nossa igreja é tecnológica. Eu aprendi com o pastor Sebastião essa igreja, né? Vou ser sincero.
Eu tenho que democratizar isso. Eu não estou aqui sozinho, eu vim com essas marcas, com esses grandes nomes. Eu falei para você que eu fui ensinado pelos melhores. Se eu errar, a culpa é totalmente minha. Porque esses caras me ensinaram muito bem. Então, a gente tem a igreja Prayer House, ela é tecnológica, ela é para atender, de repente, o grupo que não está, né, no oceano da tradicional, da batista, da presbiteriana, da Assembleia de Deus, da qual a gente é grato, inclusive, e a gente ora. Né? Se a gente coisificar o debate sobre o aspecto da igreja no seu sentido tecnológico, no seu sentido estético, a gente nunca descobre a ética, porque estética não é ética. Sim. Né? A gente precisa ir para um campo mais profundo e entender aquilo que Jesus disse, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Poxa vida, então, os irmãos de parede preta aí, ó, tá tomando pedrada, eu vou dar uma ideia, é uma opinião minha, né? Vai virar corte, hein, pastor? Pode ir lá, ó, eu prefiro tomar pedrada do que machadada, viu? Tá bom? Porque Jesus disse que machado passa na quem não está dando fruto. Tá? A pedrada é consequência de que você, né, tá produzindo fruto. Tá, né? certo, então, pastor. Estamos nessa. Então é essa a ideia. E eu sou grato às igrejas de parede preta. Posso citar algumas aqui? Sim, pode. Cabana Church, Quero Mais de Deus, você entendeu? A igreja Hope Hope, né, do pastor Napoleão, a AMP do apóstolo Fábio, da apóstola Gabi. São pessoas sensacionais. Sensacional, prestando um serviço relevante. Pastor Rudinei, o Japa na Zona Norte, né, que chegou ali, e outras tantas igrejas que criticam a gente, né, que quando tem a opinião, dado o campo da opinião para eles, vão falar super, né, contra tudo aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente faz, de fato, não está escrito na Bíblia, a Bíblia não fala sobre essas coisas, né, da estrutura, né? A dica que foi dada para a construção do templo foi para Salomão, inclusive, né? O Salomão tinha regras rígidas, né? Um projeto entregue pelo seu pai, e ele até dignificou depois, posteriormente, né? A igreja ela tem que ser santa, né? Esse é o sentido da igreja, ela ser santa, ela ser para o homem, né? O homem não é para a igreja, não adianta. O homem não é para a igreja, né? É a igreja que é para o homem, então é a igreja que rompe as portas do inferno, né? E tem quantos anos a igreja, pastor? A igreja tem 3 aninhos. 3 anos. É uma igreja em estado de transformação ainda, em desenvolvimento, né? Mas uma igreja maravilhosa. Eu mando um beijo para todos os irmãos que eu sirvo ali. Eu sou servo dos meus irmãos. Eu sirvo eles ali como pastor. E é uma honra, é uma igreja que eu queria congregar, entendeu? Vou dar um recado aqui para a membresia do pastor. Opa. Segue a gente, acompanha esse podcast. Pode crer, né? Engaja conosco. Acompanha aí. o pastor, engaja com a gente. É uma grande bênção receber o pastor, saber um pouco da história. Então, aí o pastor se converte, o seu irmão já era convertido, o pastor tem esse conhecimento todo aí adquirido. Hoje está à frente da igreja Prayer House, Sim, da Parede Preta. Opa. Uma bênção. Eu já quis colocar o nome de Curva de River Church, né? Porque você entendeu, né? A gente atua numa seara em que muitas vezes não deu certo para ninguém, aí a gente recebe com o maior carinho ali, o lema é amar, é servir. Aprendi muito a respeito disso, né? É colocar à disposição, né? O amor ele não pode ficar só no discurso, né? Ele tem que ser prático, né? Isso Sim. Ô, Tia, inclusive vamos deixar algumas palavrinhas chaves aqui, né, pro pastor. Claro. Um livro da Bíblia. Eu gosto da Bíblia toda, cara. A Bíblia, mas a carta aos Efésios é maravilhosa. Um versículo? Um versículo é a pérola dos Salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é um tradicional, né? Para todos. Uma cor. Uma cor? O preto. Já sabia que era o preto. Corintiano. Porque Deus é fiel, não é? Deus é fiel. E vai Corinthians. Eu já não posso falar, né? O meu time é preto também, mas... né? Tá Santos, meu Deus do céu. Tá descambando lá para a segunda como divisão. Eu sou Santos, né? Então. A gente tem um lema aqui do podcast. Sim. Que é o na lata, né? Opa. Então, gostaria que o pastor enviasse uma mensagem agora na lata. Para quem for assistir esse podcast, pode ser um recado, pode ser uma mensagem que a pessoa vai receber na lata e, de repente,
Pode tomar sirva jeito. para ela. Pode tomar jeito. Sim. Pois é, a gente lê em Eclesiastes, que é um livro, para mim, filosófico, inclusive, além de ser santo, é filosófico, é a filosofia aplicada mesmo, Salomão, né? Segundo a tradição, que há um tempo determinado, capítulo 3 diz que é um tempo determinado, debaixo do céu há um tempo determinado para todo o propósito, ou seja, a ideia do propósito é justamente a identidade, né? Eu aprendi com Karl Jasper que o homem é a causa que ele abraça, e o que nos falta na relação como pessoas, como ali indivíduos na sociedade, é justamente esse propósito, e que há um tempo determinado, né, debaixo do céu, né? Então, há um tempo que corre nesse influxo que não tem como segurar, e que só vale a pena se a gente vivê-lo para esse propósito. E o propósito, ele não é a fantasia da conquista, mas da renúncia. Né? E não é aquela ideia de si só num princípio narcisista, mas da entrega, de abrir mão, porque o evangelho é isso, na minha concepção, né? O evangelho é entrega. O céu entregou, Deus entregou o seu filho, Jesus aqui entrega-se à corte daqueles que foram buscá-lo no Getsêmani, ele é entregue para Anás e Caifás entrega para Pilatos, Pilatos entrega ele para o povo rejeita e entrega para Pilatos entrega ele para ser açoitado ele entrega ali a cruz, e a cruz lá no alto, no auge, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, se não tiver essa entrega propositada, algo que identifica, a gente vive numa crise de identidade nessa coxa de retalho formatado por todo tipo de movimento que aconteça. Estamos perdidos. Para quem não tem um propósito, e o propósito geralmente ele mata. Se ele não matar, ele não é de Deus. Ele mata a tua vaidade, ele mata a tua canseira, ele mata as suas tranquilidades, ele confisca para que te leve de encontro à essência e o sentido da vida. Senão, você vai viver sempre com base num modelo comportamental que é ditado segundo a temporada, segundo os costumes dos homens, e nunca vai encontrar felicidade em canto nenhum, né? Então a gente precisa entender isso. Se a gente abraça essa realidade e sai de si ao encontro do outro sem medo, sabe? O medo é a crença no Deus errado, mano. Medo é a crença no Deus errado, entendeu? A fé é o contrário ao medo, entendeu? A fé, ela propõe no abismo do medo lançar uma ponte, entendeu? Ela é o chão ainda que você não viu. Entendeu? É a fé. Você põe o pé, Deus manda aquele chão para que você coloque. É como nós estamos vivendo aqui na lata. Mano. Com certeza. É dar o start e falar assim, como vai ser? Não interessa, só sei que vai ser maravilhoso. Eu vou estar vivendo esse momento intensamente. Exatamente. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Fazendo sem saber o que vai acontecer amanhã, mas acreditando num propósito que a gente está vivendo. Fantástico. Hoje a gente não está meio desconcertado, primeiro episódio, mas tudo tem um caminho e o final das coisas é melhor do que o início delas. Exato. Não é isso? Tem um propósito. Tem. Então, pastor, antes da gente encerrar, Sim. Uma coisa que a gente, como crente, a gente busca muito é a questão do propósito. Como descobrir o nosso propósito? O propósito é andando, é vivendo, é servindo. O propósito é servindo que se identifica, não é parado. Você há de lembrar que a Bíblia conta a história de Eliseu, que estava na 10ª junta de bois, e um cara em crise, que era o Elias, né, que era a grande resposta, o grande paradigma de Deus frente a uma Israel toda arrebentada, toda atrapalhada, com lideranças que já tinham infiltrado religiosidades que não compensavam, novas tendências religiosas. Ele, em um determinado momento nessa crise, é orientado por Deus a ungir alguém que esteja lhe sucedendo. E esse alguém está na onde? Está trabalhando, está servindo, né? Não é de uma seara profética, não é. É alguém que está ali junto aos bois, aos carros de boi, e a capa desliza sobre ele, e ele entende que a capa está convidando para viver o ministério de suceder um dos grandes nomes do profetismo de Israel, que é esperado, inclusive, até os dias de hoje, tá? Na festa da Páscoa, é um cálice de Elias, no canto da mesa, uma cadeira para Elias, e a entreporta, no caso, para que quando ele vier, né, anunciando um novo tempo para Israel.
tá? Como foi descrito no livro do profeta Malaquias. E eu enviarei Elias, né? Eles esperam esse Elias. Então, é servindo. Eliseu está trabalhando, está envolvido. Por mais que a gente entende que essa norma é meio piagetiano, que eu vou falar aqui agora, eu não sou muito adepto desse piagetismo, mas é envolvendo que você se desenvolve. O envolvimento gera desenvolvimento. Então, não tem como você encontrar o propósito de uma cura na frente da Netflix. Entendeu? Exatamente. Você precisa se mover ao encontro do outro, ao encontro daquilo que é uma necessidade. Chega a mim um problema, eu encaro mudando a visão. Quando eu mudo a visão, eu mudo a condição do negócio. Eu enxergo como oportunidade. Tá? E há uma conexão, né? Eliseu viu em Elias viu em Eliseu e Eliseu aceitou Aceitou. A capa. Então quer dizer que ele estava trabalhando ali, mas tinha... Opa, eu quero. Eu estou trabalhando aqui, mas aqui não é o meu fim. Isso aqui não me define. Isso aqui não é o meu destino. Não é a minha missão. Entendeu? Muito e aí nesse trabalho, envolvimento... Nesse contexto que acontece. Poxa, é agora. Eu aprendi isso com os meus pais na fé, não adianta. É movimentar. Há quem está esperando. Né? E esse não tem esperança, né? Ele tem preguiça. Pois é. Isso. Bom, pastor, queremos aqui agradecer a sua presença. Disponibilidade. Né? Ficamos lisonjeados com a sua presença aqui. Bondade tua. E uma felicidade nossa imensa, né? Tá abrindo o nosso primeiro EP, né, Tiagão? Exatamente. A gente fica muito feliz em o pastor ter aceitado o convite. Foi o nosso amigo... Irmão Luiz. Irmão Luiz. Eu ia falar dele agora. Se não falar dele aqui, nós não vemos esse podcast. Ele está ali nos bastidores. Ele está ali nos bastidores. Foi ele que me atendeu meu chamado. Luiz Henrique Faquin, para ficar bem claro, né? Deixa registrado, né? De Piguá. De Piguá, né, Luizinho? Então, atendeu o meu chamado. Logo de pronto, o pastor nos atendeu. E eu fico muito feliz. Acredito que é a primeira oportunidade de muitas outras que vão vir. Estou aqui para servir vocês, viu? Haja vista. A primeira oportunidade de muitos que vão vir. E eu tenho certeza que o Senhor tem preparado um caminho aí para nós trilharmos. Bom demais. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Luiz, que foi a ponte. Irmão Luiz, como a gente acabou de falar, a família dele. Um abraço para a irmã Carla, Alice, Ana Luísa e toda a galera lá do pastor Carlinho, pastora Rosana, os filhos. Pessoal de Piguá, né? Piguá. Povo bom. Bom, Deus abençoe, né? Muito obrigado por vocês me darem essa honra. Eu quero abençoar vocês, né? Amém. Ainda que eu faço no nome de Jesus. Que Amém. Na lata seja um distinto, seja uma voz profética, Amém. seja o ponto fora da curva, viu, sim. Daniel? Não deixa enlatar. Dá latada, mas não deixa enlatar não, viu, mano? E que vocês vivam o melhor de Deus nessa nova fase, nessa missão tão linda aí, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Agradece. Amém. Obrigado por tudo aqui. Foi um aprendizado, né? Amém. E mais um episódio do Na Lata Podcast. Na Lata Podcast.